O apóstolo Paulo advertiu-nos no livro de 1 Timóteo, capítulo número 4, no versículo 1, diz a Bíblia: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Não Paulo, mas o Espírito. Não é o espírito imundo, não é o espírito do diabo. O Espírito que habitava em Paulo é o Espírito de Jesus Cristo. E Paulo recebeu uma revelação profética. Ele foi revelado que Satanás iria atacar a igreja de Jesus nos últimos dias. Por isso, expressamente o Espírito está a dizer que nos últimos tempos, e nós estamos nos últimos tempos, estamos a viver os últimos dias da igreja, que Satanás atacaria a igreja com espíritos enganadores e doutrina de demônios. 2.000 anos passaram atrás. Estamos a viver isso. Existem falsas doutrinas, meus irmãos. As falsas doutrinas não é palavra de Deus. É palavra dos homens, dos demônios. São ensinamentos dos demônios. Aí está, doutrina de demônios e espíritos enganadores. Quem são os espíritos enganadores? São demônios que têm entrado dentro da igreja e possuíram já as igrejas, tomaram o controle das igrejas, começam no altar e quando eles conseguirem dominar o altar, acabou. Um demônio domina o altar e automaticamente esse demônio começa a imitar as manifestações do Espírito Santo. Começa a imitar os dons do Espírito, como visões, profecias, outros afetos entranháveis, sentir-se bem na presença do Senhor, mas não é Espírito Santo, alegria, uns até riem no Espírito, grandes gargalhadas, outros dormem no Espírito, outros choram, lacrimejam, línguas estranhas, demoníacas. São espíritos que entram na vida das pessoas e se manifestam querendo parecer como o Espírito Santo. E as pessoas aceitaram esses espíritos. As igrejas, os homens aceitaram esses demônios e esses demônios estão fazendo passeata. Estão maltratando as pessoas. Controla só as pessoas que profetizam. Está lá uma senhora que profetiza, muita visão, muita profecia, mas não tem vida com Cristo. Mas como o diabo veio para matar, roubar e destruir, você controla a vida daquela pessoa. Aquela pessoa não tem paz. É doentinha. É uma pessoa miserável, com a vida toda amarrada. Mas quando abrir a boca, é muita profecia, é muita visão, é muita revelação, é muita língua. Sim, são demônios. Existem os frutos do Espírito e os frutos da carne. A única coisa que Satanás não pode imitar são os frutos. O caráter de Cristo. Ele não consegue. Mas dons, ele bem os imita. E como ele consegue os imitar? Parecendo ser dons do Espírito Santo. Então, cuidado para não seres atacado com espíritos enganadores e você pensar que o Espírito Santo é que está a te usar, e você pensar que o Espírito Santo é que está a falar na tua boca, e você pensar que o Espírito Santo é que se move. Não. O nome dele é Espírito Santo. E ele só habita em templos santos. Se você tem o Espírito Santo, automaticamente você se torna santo. A tua vida será santa, separado do mundo, com o mundo. Separado não para viver as práticas do mundo, mas as práticas do reino de Deus, porque tu tens o Espírito Santo. Espírito puro, da verdade, mas podem haver manifestações. Pode haver manifestações. Se não houver pureza, se não houver santidade, não são manifestações do Espírito Santo. São espíritos enganadores. Paulo falou que nos últimos tempos, estamos a ver isso. Controla nas igrejas pentecostais. Esse espírito, como ele se manifesta. Como ele está enganando as pessoas. E ele atua mais nas mulheres, porque as mulheres, o corpo das mulheres é mais aberto para receber possessão maligna. Vais encontrar que são mulheres mais que têm esses afetos entranháveis e manifestações demoníacas. Mais mulheres que estão profetizando, que estão tendo visões, que pulam, que gritam, que dançam, que caem no chão. O Espírito Santo não deixa cair ninguém. Isso é doutrina de demônios. Pessoas
porque eu vi um outro pregador disse toca nas pessoas, e as pessoas vão para o inferno, e saem de lá, acordam, fui para o inferno. Que isso? As pessoas não vão no inferno pela vontade do homem. Quando Deus quer trazer uma experiência aos filhos dele, não é o pastor que vai tocar, ele vai fazê-lo. Quando ele quiser, faz. Por isso os dons, ele está entre nós. Os dons não são nossos, são dele. Ele faz como ele quer. E sempre quando o Espírito Santo manifesta os seus dons, é para suprir as necessidades da igreja, para resolver o problema da igreja. Não quando nós queremos. Sim, doutrina de demônios. Estamos a viver os últimos tempos. Olha a doutrina da prosperidade, que começou na América com, não sei se é ele, outros dizem que é Kenneth Hagin, não sei se estou a falar bem esse nome, não sei falar inglês. O Kenneth Hagin americano, que começou com a doutrina da prosperidade, invadiu o mundo todo e o mundo assustou, como que estavam a dormir. Afinal de contas, é possível ser como Salomão na terra, é possível reinar na terra, é possível ter arranha-céu, é possível. Ai, como fomos enganados! E entrar na doutrina de demônios, adoraram Mamon, amaram o mundo. O Espírito Santo se afastou deles. Doutrina de demônios, como de Ben-Hinn, porque ele faz assim, Tibi Joshua e outros seus discípulos, seguidores no mundo inteiro. E eles levantam a mão, jogam o casaco, as pessoas caem. Caem e levantam como eles caíram. Não mudou nada. Tudo mentira. O Espírito Santo vai aleijando pessoas. Que Espírito Santo é esse? Eu vi o Abílio Santana em uma pregação. Fez assim aos pastores caíram, outro pastor bateu com a cabeça no chão, sangrou, e a câmera filmou. O Espírito Santo faria isso? Aleijar as pessoas? Não, alguma coisa está errada. Kenneth Hagin está a passar, e as pessoas estão a rir, todos entorcidos a rir. São demônios, possessão maligna. As pessoas vão rindo, zombando de Deus. Eles não sabem que são demônios zombando de Deus e da criatura amada de Deus. Não, existem doutrinas de demônios na terra. A teologia, esse é o maior engano que veio na terra. A teologia, estou falando não teologia da prosperidade, teologia no sentido geral. O que é teologia? Se vocês não sabiam, vou explicar a definição da teologia. Não como eles deram, mas como eu vou dar, porque eu tenho o Espírito do Senhor. Teologia significa ensinamentos dos homens. Jesus reprovou os fariseus por quanto eles ensinavam a doutrina dos homens. Ensinamento dos homens. E o que acontece quando os homens lhes ensinam ensinamento dos homens para buscarem a Deus? Olha o que acontece. O que acontece é que os homens nunca conhecerão a Deus. O que acontece é que os homens continuarão a adorar a Deus com a boca e não com seus corações. Jesus reprovou, disse, olha, vocês me honram com os vossos lábios, mas vossos corações estão longe de mim. E ele lhes falou, sabe por quê? Por causa dos ensinamentos que vos ensinaram os vossos pais, que são homens. Sim, mas a palavra de Deus é pura e santa. Não tem nada a ver com, não é um homem que vai inventar, porque não, teologia, porque não. É Bíblia, é palavra, está aqui. É pura. Ai daquele que acrescentar alguma coisa nessa palavra. Ai daquele que diminuir alguma coisa. O Senhor vai diminuir a parte dele. O Senhor vai acrescentar as pragas que estão escritas nessa palavra. Então as pessoas vão inventando doutrinas, mas não são eles que estão a inventar. Porque o homem é tão dependente que você não imagina. Ou é dependente de Deus, ou é do diabo. Só que o diabo, como é mau, várias vezes ele não se manifesta. E os homens vão estudando, aliás, aprendendo com ele sem saberem. O diabo levanta só um, e ele leva todos à corrupção, na sua ignorância, na cegueira espiritual. A doutrina de Cristo é a sua palavra. Jesus disse assim aos judeus, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Qual doutrina? Os ensinamentos que ele ensinava. Quais ensinamentos? Ele disse, a palavra que eu vos tenho falado não é minha, mas é daquele que me enviou. Então ele ensinava a palavra do Pai. Essa é a doutrina de Cristo e não dos homens. A doutrina dos homens não leva o homem no céu. A doutrina dos homens não pode achar Deus. A Bíblia diz, Paulo no Espírito, e não Paulo, mas o Espírito Santo está a dizer que Deus, na sua sabedoria, os homens não puderam lhe achar na sua sabedoria. Sim, porque os homens, ao aplicarem a sabedoria humana, não acham Deus. Mas na sabedoria de Deus, se os homens seguirem essa sabedoria, acham Deus. Pois está escrito que ele apanha os sábios na sua tolice e loucura.
e ele considera que a sabedoria desse mundo é loucura, é estupidez. Sim, ninguém acha Deus com a teologia, ninguém vai no céu com a teologia, ninguém vai nascer de novo com a teologia. Nasce de novo com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Nasce de novo com a palavra que vem do alto. Aquilo que Paulo chamou sabedoria do alto, que consiste em demonstração do Espírito, do poder. É isso que transforma pessoas. É a única palavra que muda, molda, transforma, quebranta, restaura, ressuscita os mortos, sim. Mas a doutrina dos homens, que é a teologia, ou então a doutrina dos demônios, que são os espíritos enganadores e outras doutrinas, não pode mostrar Deus. Por isso o diabo trouxe isso como uma barreira para as pessoas se chegarem-se de Deus. Jesus disse aos fariseus: vocês estão na porta, vocês não querem entrar e não querem deixar os outros que querem entrar. São essas doutrinas, os ensinamentos dos homens. Então, não vá com a teologia, não pense que a teologia vai te levar para o céu. A teologia é porta do inferno, porque todas as doutrinas, quer dos demônios como dos homens, não podem chegar até Deus. Se chega até Deus através da sua santa palavra. Por isso Jesus aparece na terra como a palavra de Deus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Quer dizer que para nós chegarmos até Deus, até o céu, até o Pai Celestial, temos que passar em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra de Deus, porque Ele é a verdade. Para chegares até a vida, estás a ver o caminho? Olha o caminho. Caminho, verdade, vida. Jesus Cristo. Está a querer dizer que para as pessoas se salvarem, tem que entrar no caminho. E se entrar no caminho e não marcharem, também não vão chegar até lá. Tem que marchar e vão encontrar depois a palavra, a verdade. E quando eles acharem a verdade, automaticamente entraram na vida eterna. A verdade, não nos ensinamentos dos homens nem dos demônios. Sim, Jesus Cristo é isso. É o caminho onde você deve trilhar. É a palavra de Deus que vai te transformar, que vai restaurar você, para você achar vida eterna. O resto é tudo conversa. É em Cristo Jesus. É na palavra de Deus. Sim, é no caminho que se chama Jesus Cristo. A vida está lá, depois da verdade. Tens que achar primeiro a palavra de Deus, a verdade, Jesus de Nazaré, para você ter vida eterna. Senão, de resto, você andarás em outro caminho, pensando que estás a ir para o caminho do céu. Eu disse que existem vários evangelhos. Há evangelhos que estão levando você para o inferno. Há caminhos que parecem ser santos, mas estão levando você para o inferno. E como saberei? Calma aí. Como saberei que esse caminho é santo e esse é imundo? Jesus disse: o caminho que te leva para o céu é bem apertadinho. Mas o caminho do inferno é largo. Um caminho amplo. Sim. O que significa isso? Um é apertado, estreito, e outro é largo e amplo. Sim. Que significa que a palavra de Deus, glória a Jesus Cristo, aleluia, ela não é pesada, mas não é fácil. É difícil. O que significa que você tem que renunciar à sua vida. O que significa que andar no caminho que se chama Jesus, você não pode amar o mundo. Você tem que amar somente a Deus, acabou. Tem que aborrecer a tua vida e não atender os caprichos da carne. Caminho largo é onde você entra com tudo. O crente é prostituto, é prostituta. O crente é mentiroso. O crente compra favores, o crente paga dinheiro para alcançar favores, o crente corrompe, o crente rouba, o crente mente, o crente vai nas quimbandas, o crente ofende, a crente veste roupas nuas, mostra as partes íntimas. O crente é isso. Por quê? Não há regras, andam com tudo. Você pode levar lá o seu cigarro com as suas lhambas, suas drogas. Importante, Deus é amor. E vamos para o céu. Mentira! O caminho para o céu é tão apertado que você não imagina. Aí você só vai entrar você. Só você. Tem que largar tudo. Tem que deixar tudo. Tem que aborrecer tudo. E aí você vai encontrar as dificuldades, os apertos da vida. Mas esse é o caminho certo que te leva para o céu. Mas o caminho onde você, o teu pastor, pregador, diz que essas igrejas aí com essa doutrina estão trazendo fardo no povo, estão te enganando. No inferno você vai se deparar que você foi enganado por ele. Sim, você tem que renunciar à tua vida, tem que aborrecer a tua vida. Sim, isso é possível na doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo não te deixa, não te leva você a viver uma
vida à vontade, mas Ele te põe no estreito da vida, te coloca regras, sim, mas eles não são pesadas. É possível andar com Jesus Cristo. Sim, Enoque andava com Deus e não viu a morte. Sim, Noé era justo e pregoeiro da justiça e foi salvo do dilúvio. Sim, os profetas experimentaram isso e conseguiram alcançar a eternidade. Os apóstolos, sim, aleluia. Mas vocês querem entrar no caminho do Senhor com as duas mulheres, com divórcios, sim, com prostituição, com adultério, com mentira, com engano. Assim vocês não vão conseguir, porque neste caminho, como disse Isaías, não ele, mas o Senhor, é um caminho santo. O imundo não pode andar nesse caminho, só andam os santos nesse caminho. O imundo não pode penetrar nesse caminho. Satanás e os seus agentes não entram nesse caminho. Só o Senhor, o dono do caminho, o caminho, e os seus seguidores, seus discípulos, aqueles que se despojarem, aleluia, das mentiras de Satanás, da carne, da vontade pecaminosa, então poderão trilhar o caminho. E esse caminho você vai achar a vida. Pois está escrito: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso, viu? Você vem no caminho e terás que aprender com ele. Aprender o quê? A sua palavra. Mas ele é manso e humilde. E você, ao aprender e praticar a sua palavra, então você terá paz. Qual paz? Salvação, vida com Jesus Cristo. Senão o contrário, é tudo mentira na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês irem falar, quem está falando na vossa boca é os demônios. Por isso você vê que esse dom está muito na África. Não estou dizendo, mas aqui onde ele abunda por causa do espírito da adivinhação, porque aqui onde começou, onde tem muitos quimbandeiros, adivinhadores e o resto. Está também lá na Europa, na América e em outros países, mas aqui é o quartel-general da falsa profecia. Os espíritos enganadores, eles fazem isso. Demônios se fazendo passar em nome do Espírito Santo ou como Espírito Santo, e eles falam na boca das mulheres e de homens, profetizando, revelando as coisas, mas não é Deus. É só ver a vida das pessoas que estão profetizando. Tem 2 mulheres, já casou com 10 mulheres, e muitos me perguntaram, você pode falar do casamento? Só existe um casamento, o segundo casamento depois da morte. Ouviu? Do cônjuge. Se a mulher morrer, o homem está livre para casar com outra mulher. Se o homem morrer, também a mulher está livre para casar. E a mulher está debaixo da lei enquanto o marido vive. Sim, lei do casamento. Só depois de morrer que voltará a casar. Ok, isso é outra coisa. Deixa continuar na profecia. Mas os tais profetas, os tais profetizadores, que não são nada, são adivinhos e falsos profetas, já passaram em 10 casamentos. Então pensar que Deus tolera isso? Hã? Deixou outra e casou com outra. Depois deixou e casou com outra. Já teve 5 casamentos. E ele disse que é profeta. Que profeta é esse? Profeta do diabo. Profeta de Deus não vive a prática do pecado. O profeta é um homem espiritual. É amigo de Deus. É um homem que conhece Deus. Aleluia. Que anda com Deus. E por isso Deus vai lhe usar como boca dele na terra. Para exortar o povo, para edificar o povo e para consolar o povo. Sim. Mas vossas profecias não têm isso, só tem o contrário disso. Em vez de exortar, maltratam. Em vez de edificar, destroem. E em vez de consolar, desanimam. Ouvis? Desconsolam as pessoas, destroem as pessoas, acabam com as pessoas, colocam terror nas pessoas. Por isso você vê que as vossas adivinhas nunca acontecem. Só acontecem as coisas ruins, as coisas boas nunca acontecem. Se você falar vai morrer alguém, depois vai morrer. O mesmo demônio que fala é que vai matar. Ainda que ele falar coisa boa e aconteceu. Você está a pensar que a profecia ela é verdadeira quando o que alguém profetizou aconteceu? Quem te falou isso? Quem te falou que se alguém profetizar isso acontecer, automaticamente chamamos esse como profecia de Deus? O diabo faz isso também, irmão. O diabo fala na boca do homem daquilo que ele vai fazer. Tibijoso, ele profetiza, revela acidentes de grande porte. Tibijoso até profetiza o resultado de futebol. E ele não é profeta de Deus. E aquela não é profecia de Deus. É uma simples adivinhação.
Então saiba disso, que o diabo pode fazer isso. Para vocês não avaliarem e dizerem que é profeta porque ele falou e aconteceu. Que ignorância! É pela vida do profeta. Jesus mostrou que pelos seus frutos conhecereis. Um adúltero, fornicador, não pode falar em nome de Deus. Deus jamais usará a boca dessa pessoa. Ele torna-se, um dia foi profeta de Deus, torna velho profeta. E o velho profeta não tem mais profecias. Fica como se fosse aposentado. Velho profeta. Sim. Então não é falar e acontecer. Cuidado, tem que ter zelo em profetizar. Você tem que ter a certeza que Deus é que está a falar contigo. Tem que ter certeza que a tua boca é a boca de Deus. Tem que ter certeza que essa é profecia do alto, porque Ele vai cobrar isso tudo. Por isso, no último dia, no dia do juízo final, Ele vai condenar as pessoas que profetizaram em seu nome. Ouvis? E eles aparecerão diante dele e dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Ouviu? E o que falávamos acontecia. Nós profetizávamos e acontecia em teu nome. Como tu estás a dizer que não somos dignos para o reino dos céus? E ele vai lhes explicar: sabe por quê? Vocês profetizaram em meu nome, mas eu nunca vos conheci. Oh, como você não nos conhecias? Porque vocês praticavam iniquidade. Ouvis? Seus iníquos profetas, falsos profetas, falsa profecia. Profecia de Deus, Ele exorta, Ele edifica, Ele consola. Não brinque com a palavra de Deus. Ele é um fogo consumidor. Vocês estão a falar da vida das pessoas. Então, os demônios conhecem a vida das pessoas. Os espíritos enganadores, eles conhecem a vida das pessoas. E vocês ficam espantados quando o profeta fala da tua vida. Você não sabe que é um demônio que está a lhe dar relatório. O espírito que te anda a fazer essa maldade na tua vida é que informa esse profeta da tua vida, esse falso profeta. E ele vê como se fosse no check-up a tua vida. Ele consegue falar da tua vida, consegue falar das coisas futuras, dos segredos da tua vida. E você vai gritar: papá, profetiza, papá. Viu os falsos profetas e a falsa profecia de hoje recebe ordem do povo. Ou então ele pede autorização ao povo. Eu posso profetizar e o povo tem que autorizar e dizer: profetiza, papá. Por que o povo é que tem que autorizar? Porque o povo manda eles, porque eles fazem o que o povo quer. Ouviu? Como aquele cantor brasileiro que disse que eu canto a música que o povo quer. O profeta não canta a música que o povo quer. O profeta canta a música que Deus quer. O profeta fala o que está no coração de Deus. A profecia é a palavra de Deus na boca do profeta, predizendo as coisas futuras, revelando as coisas ocultas do futuro. Mas não é as adivinhações mentirosas, conhecendo a vida das pessoas, mas destruindo a vida das pessoas. O que adianta? Você que está à procura da profecia. E esse povo africano ficou viciado pelas profecias. Vocês se tornaram tão viciados e quando vocês vão em um lugar, querem que vos revelam. O que Deus tem para falar comigo? Quem que te disse que você que tem que dar a ordem para Deus falar contigo? O meu justo viverá pela fé. Você tem a palavra de Deus, que é a verdadeira profecia. Lá estão as promessas para você. Creia na palavra e avança. E se Deus quiser, Ele vai falar. Não é você que vai indagar a Deus o que tu tens para falar comigo. E assim os falsos profetas encontraram uma fertilidade para vos enganar, porque vocês estão à procura. Estão à procura. O que adianta você saber das coisas que estão a acontecer, dos teus inimigos? O que adianta você saber das coisas do amanhã e isso não acontecer? Procurem a solução e não procurem saber das coisas. Procurem a solução e não procurem os bruxos, os inimigos que estão a fazer isso. Procurem a solução e não procurem quem está a te atormentar. Você poderá saber quem está a te atormentar, mas isso não vai passar. E esses falsos profetas não têm autoridade nem poder de fazer isso. Eles têm de vos revelar as coisas com as mentiras e as coisas reais que vocês são, mas eles não trazem a solução, porque Jesus Cristo é a solução. O diabo não veio para dar solução na terra, e toda falsa solução que ele traz é mentira, é destruição, pois ele veio para matar, roubar, destruir. E assim também os seus ministros, os falsos profetas, a falsa profecia, ele não abençoa. Outra coisa que eu queria te dizer, ainda não terminei, calma aí. Não procurem as profecias, procurem a palavra de Deus. Não procurem saber da vossa vida futura. Procuram saber da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te guiar para o teu futuro. Você não precisa saber do teu futuro. Saiba somente do que Deus prometeu a você para o futuro. Creia e vai acontecer, porque a Bíblia diz: se você pode crer, tudo é possível para aquele que crer. E Jesus falou a Marta: se creres, verás a glória de Deus. É crendo na palavra, é o justo vivendo na fé e não vivendo na revelação profética, sabendo do seu futuro. E assim vocês caíram nas mãos do diabo. O Satanás, diabo, ele vem e ele sabe o que o povo quer. E assim
Ele vem com as falsas revelações. E assim ele vos agarrou com as falsas revelações. Não procurem as profecias, procurem a palavra viva, procurem crer em Jesus Cristo e amar a Jesus, guardar a palavra. E o resto é conversa, Ele cuidará do teu futuro. Deus não nos fez para sabermos o nosso futuro. Deus não nos fez para sabermos o dia da manhã. Deus nos fez para sabermos da sua palavra e crer na sua palavra. Porque Deus não está interessado em te revelar onde você vai, o que vai acontecer, quando você vai morrer. Ele pode fazer isso, mas ele não é a regra dele. Mas vocês devem olhar para a palavra de Jesus. Olhar para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Da fé! E não olhar pelas adivinhações para saber o que vai acontecer amanhã, por que está a acontecer isso. E assim são enganados. E esses falsos profetas vos revelam as mentiras e as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, mas vocês pagam caro com isso. Eu quero te dizer, todo aquele que recebe uma profecia falsa foi amaldiçoado, porque o servo de Satanás não abençoa. Todo aquele que receber a imposição das mãos de um falso profeta foi amaldiçoado. Se não sabiam como vocês foram amaldiçoados, controla que desde o dia que você acreditou na profecia que saiu da boca do Eliseu, a tua vida nunca foi a mesma. Controla desde o dia que você acreditou na profecia que o Tibi Joshua te deu lá na Nigéria, você tornou um inferno. Controla desde o dia que você aceitou essas profecias aí nos bairros desses meninos aí que estão profetizando e você ficou amaldiçoado. Os que entraram com saúde nessas igrejas perderam a saúde. Os que entraram com dinheiro ficaram miseráveis. Os que entraram casados ficaram separados. Os que entraram de pé caíram, porque o falso profeta não abençoa. A falsa profecia não é bênção, é maldição. Falsos profetas, falsa profecia é a mesma coisa. Não é como que, não, é a mesma coisa. Quimbandeiros com a Bíblia no altar. E eles dizem, não sou quimbandeiro, mas eu sou adivinhador, eu sou profeta. Os adivinhos tornaram profetas. As consequências de ir no quimbandeiro, consultar um quimbandeiro, são as mesmas de ir a um falso profeta. As consequências de você aceitar uma adivinha são as mesmas de você aceitar uma falsa profecia. Porque são as mesmas pessoas. A diferença é que o quimbandeiro é um lobo. E não descaracterizou a sua imagem. E o falso profeta também é um lobo que colocou pele de ovelha. E a pele de ovelha não lhe fez ovelha, não lhe faz tornar ovelha. Continua lobo. Sim, e o lobo não come capim. O lobo devora carne. Eles vão te devorar. Por isso, olha como as pessoas estão a se destruir. Quando o falso profeta, com a sua falsa profecia, desejar uma jovem casada, olha o que ele vai fazer. Primeira coisa, vai lhe simular e vai dizer, o filho, quando ele olhar uma jovem formosa que entrou no ministério, aí depois ele lhe profetiza, ou lhe adivinha, criando confusão no casamento dela. Sabe o teu sofrimento quem está a trazer? Eu vou botar, como? Ele é feiticeiro, ele quer te matar. E o que é que tem que fazer? Tem que lhe abandonar, senão estás morta. Abandona a casa. E as mulheres estão abandonando as suas casas, o marido chorando. Minha mulher, o que é que se passa? Não, você é o bruxo, quer me matar. É mentira. Daqui a pouco, o profeta deixou a mulher dele e casou com aquela irmã. E vai aparecer na igreja, Deus está a me revelar que ela não é minha mulher. A minha mulher é a irmã fulana. Olha a confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando o profeta ele quer tirar o dinheiro daquela pessoa, ele controla na família quem são as pessoas fortes que têm a palavra, a decisão na palavra. E ele vai ver o pai dele, que consegue lhe convencer, e ele põe a cabeça dessa pessoa contra o pai dele, contra o irmão, contra a mulher, olha, os teus inimigos são os fulanos. E assim, quando essas pessoas virem lhe convencer e dizer, ele está te mentindo, não faça isso, automaticamente a palavra da adivinhação que ele lhe falou, não, vocês estão me convencer porque querem me matar, vocês são os bruxos, mas ele quer o dinheiro daquela pessoa. Todos que estão a aceitar as adivinhas dos falsos profetas são prisioneiros, vão deixar alguma coisa, casamentos, saúde, vida, família, sim, dinheiro, ficará lá. Ouvistes? Quando vocês estão a pensar que os saberes do teu futuro é bênção. Sim, se vier da parte do Senhor, é bênção. Mas eu quero te dizer que isso tudo que você está a ver aí é falsa profecia. Ouviste? As profecias do Tony Calado não são profecias de Deus, são falsas profecias, são adivinhas. Ele é um adivinhador e que você vai ver que a tua vida vai restar no escombro.
Sim. No escombro. Quem entrou lá com saúde vai perder saúde. Quem tem dinheiro vai perder o dinheiro. Mas a pessoa continuará a lutar, sempre a acreditar. E quando as pessoas estão na igreja, em vez de ficarem ansiosos para receberem Deus, ansiosos para ouvir Deus, estão ansiosos para ouvir o que o profeta vai falar na vida dele. E muitos vão na igreja, todos ansiosos, suspeitando, hoje nada, hoje não tem nada. E ficam a olhar, uns até gritam, e eu, papá, e eu. E ele também vai falando o que está no coração das pessoas. Olha, você é assim, oi! E ele pensa que foi abençoado. Qual bênção? Me mostra alguém que foi abençoado com essas profecias. Não, alguém que ele falou aconteceu. E quem te garante que isso é bênção? Controla que ele vai perder isso. Alguém que lhe foi adivinhado que você vai ser diretor, vai ser chefe, vai ter carro, controla que esse carro poderá lhe matar. Ele vai perder isso tudo nos próximos dias, porque tudo que o diabo dá, ele tira com a vida, traz desgraça. Somente a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Mas o que vem de Satanás não é bênção. Pode aparecer ser bênção, mas é maldição. É maldição. Os filhos que vocês... Olha para mim, como é que pode? Diz, olha, tem uma mulher que não faz filho e a mulher concebeu. Você vai concebeu, daqui a pouco o filho saiu. E o profeta vem me contar essa história, estou nem calado. Pergunta, não estou a ver a gravidez? Papá, o filho saiu, já não falou mais. Ninguém mais vai comentar nesse assunto. Olhou para o outro lado e foi embora. Então você deu filho, Deus dá o filho e Deus vai permitir que o diabo tira? Que revelação é essa? Tudo mentira. Então, despertem o povo. A profecia de Deus, ele traz isso. Ele vai te exortar, vai te edificar, vai te fortalecer, vai te fazer crescer e vai te consolar. Glória a Jesus. Mas as adivinhas trazem confusão, trazem destruição, guerra, violência. Sim, ainda aumenta o problema do povo. As pessoas vêm para a igreja para buscarem solução em Cristo Jesus e saem ainda atormentados, desgraçados, perdem tudo, porque o papá disse. E vão acreditando nesses papás. Vocês entregaram o vosso destino nas mãos dos falsos profetas. Vocês entregaram as vossas vidas nas suas mãos. E eles vão vos manipular, estão vos manipulando. Tudo que você está a ver aqui, tudo, não existe profeta. Tudo isso aqui são falsos profetas. Se existe, eu não conheço. Tudo isso que eu conheço são falsos profetas. São falsas profecias que estão destruindo essa terra, estão destruindo o mundo, estão desgraçando as pessoas. Mas o povo está viciado. O povo não quer saber da palavra de Deus. E esses profetas não pregam a palavra. Vai pregar o quê? Começa a adivinhar desde de manhã até a tarde. Só adivinha. Quem é que disse que Deus está preocupado em revelar a vida das pessoas? Quem é que te disse que esse é o ofício do Senhor? Controla os profetas da Bíblia, se eles ficavam no meio do povo para começar a revelar a vida das pessoas todo dia. Quando Deus quiser é que faz isso. E quando vocês dizem ao profeta para profetizar, o profeta não profetiza quando ele quer profetizar. Ouviu? Outro segredo que vou vos falar. Você está pensando que o profeta, quando abrir a boca, está a profetizar? Eles foram até Jeremias. Nos revela. Devemos ir ou não para o Egito. O que Jeremias fez? Grande profeta. Grande profeta. Aleluia. E ele não disse, ok, o Senhor disse aquilo da boca dele. Ele disse, eu vou esperar, vou orar até que o Senhor me fale. Esperou 10 dias. 10 dias até que recebeu a revelação. Diz a eles para não ir e eu vou lhes guardar. Ouvis? Grande profeta. E esses vossos falsos profetas estão abrindo a boca todos os dias falando da vossa vida. E depois, mais tarde, ele fica com vergonha. E ele quer só revelar a vida dos novos. Porque os antigos já lhes falou muita coisa que não aconteceu e ele vai escapando. E ele põe as pessoas novas à frente que têm dinheiro porque esses que serão revelados. Quem disse que essa adivinhação traz bênção? Maldição por maldição. Com maldição, são os amaldiçoados. Todos vocês que vão atrás dessas falsas profecias que são adivinhações. É a mesma coisa vocês irem, sim, no Papá Kitoko. É a mesma coisa vocês irem no Charles Bois. É a mesma coisa vocês irem nos quimbandeiros, nos feiticeiros lá nos bairros, lá nas províncias. É a mesma coisa. Vocês foram nos quimbandeiros que estão no altar. Vestiram pele de ovelha com Bíblia na mão. Mas as consequências são as mesmas. Então desperta aí. Não vá atrás das profecias, não. Vá atrás da verdade. Vá atrás da verdade. Verdade é Cristo. Jesus não está nessas adivinhações. Jesus não está nessas falsas profecias. Jesus não está na vida desses falsos profetas, esses adúlteros, fornicadores. Desperta. Acorda, tu que dorme. Sai do meio deles. E quando você tentar sair, você estará em guerra com eles. Ouviu que eles são maus? Enquanto você estiver lá, ok. O dia que você despertar,
Se você não tem dinheiro, ele não vai te perseguir. Sabe que você não tem nada. Mas se você tem dinheiro, tem alguma coisa, começará a guerra contra ti. As pregações serão contra ti. Por quê? Porque ele sabe que você despertou e saiu do meio dele. E ele vai criar. Eles fazem inimizade com todos que saem dos seus ministérios. Quando ele descobrir que você saiu da igreja dele, ele vai te odiar. Já não vai falar contigo e cria inimizade. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles são isso. Mas o verdadeiro profeta é aquele que diz: vocês também querem ir embora, se quiser vão. O verdadeiro profeta é aquele que o povo vai e diz: vão. Mas o falso profeta ainda vai perseguir atrás deles. E depois de ver que está consumado, não voltarão. Começa a falar que são feiticeiros, eles são maus, eles são não sei o quê, vieram aqui para destruir a igreja, tudo mentira. É assim que os falsos profetas são. É assim a falsa profecia. A verdadeira profecia vem do alto. É o Senhor que manda ao profeta e não o povo que manda ao profeta. Porque eu vejo no livro do profeta Ezequiel, Deus falando ao profeta: filho do homem, profetiza. Ouviu? O dono da palavra é que mandou aquela boca para falar. Fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala, mas depois eles saberão que esteve no meio deles um profeta. E ele foi falar em nome do Senhor, porque o Senhor o mandou. E não o povo mandar, nos profetiza, me revela, fala da minha vida. O que Deus tem para falar para mim? E todo mundo está a vir desse vício, e quando estão a me procurar, a primeira coisa que eles vêm me indagar é o que Deus falou a respeito de mim. O que Deus te revelou a respeito de mim. O que Deus tem a falar comigo. Olha, e eu sabe o que eu estou a lhes falar? O que Deus tem a falar contigo é a palavra de Deus. Arrependa-te, crede no Evangelho. Produza frutos dignos de arrependimento. Não fica atrás das adivinhações. Não mudaram a tua vida, somente desgraçaram a tua vida, somente destruíram a tua vida. Por isso eles estão trazendo o passado das pessoas para convencer as pessoas. O demônio revela: olha, quando você nasceu, aconteceu isso e aquilo. E ele vai perguntar na mãe: isso aconteceu. E você dá crédito a esse falso profeta. Isso é adivinhação. Você encontra isso nos quimbandeiros, nos macumbeiros. Eles também fazem a mesma coisa que eles estão a fazer. Devem pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, 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 amém.